Ó, manda mensagem aí. Ricardo, vamos lembrar pro nosso ouvinte, passou um ano já, a festa, aquela coisa toda, aquelas esbórnias do Natal, do Réveillon, o pessoal esquece o número do WhatsApp. Vamos lembrar? Vamos lá. 11 999 048756. 11 999 048756. É isso aí, manda mensagem pra gente de áudio, de vídeo, de texto, do que você quiser, falando do assunto que você quiser. Enfim, faça o comentário que você quiser. Daqui a pouco a Giovana Guedes vai colocar pra gente no ar aqui as mensagens que estão chegando via WhatsApp. 10h23, com a gente aqui o Dr. Evaldo de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas. Dr. Evaldo, muito obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes. Um feliz ano novo para o senhor e para todos os seus aí. Muito obrigado por falar com a gente de novo. Bom dia, Agostinho. Feliz ano novo para você, a toda a equipe aí da Band. Um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Ó, vamos começar falando dessa questão dos cruzeiros, porque a Anvisa orientou o Ministério da Saúde para que cancele, que suspenda de vez, nesse período agora, todos os cruzeiros que estavam agendados, programados para acontecer na costa brasileira por causa dos casos sucessivos que têm ocorrido, né? Pessoas se infectando, dezenas de pessoas que passaram esse período, que planejaram uma viagem, que era para ser a viagem dos sonhos, talvez, em alguns casos, ficaram confinadas nas cabines dos navios porque foram infectadas com o Covid-19. Doutor Evaldo, o que faltou? Por que deu tão errado assim? Em outros países, doutor Evaldo, há notícias de outros cruzeiros que tenham provocado tanto estrago. Isso é natural desse tipo de situação? O navio, ele tem mesmo isso? Esse risco é maior no navio? Ou, nesse caso aqui, esses casos sucessivos têm a ver com falta de fiscalização ou problemas próprios aqui do Brasil, doutor? Agostinho, esse tema é muito caro a mim. Eu não sei se você sabe, eu moro em Santos, trabalho aqui na Baixada e em São Paulo, e acompanho essa questão de cruzeiros há muito tempo. E é um tema, do ponto de vista de doenças infecciosas, muito atraente, porque um cruzeiro é um espaço de confinamento onde você tem lá milhares de pessoas estranhas e convivendo por um período. Portanto, é um ambiente extremamente propício para doenças infecciosas. Se a gente voltar no tempo e olhar as manchetes e tudo que vocês já noticiaram, você vai ver que muda a doença, mas não muda o fato. Quer dizer, a gente está sempre noticiando ou sempre tratando de ocorrências como essa em cruzeiros, né? Em 2012, nós tivemos no MSC Harmonia uma síndrome respiratória grave, aguda grave, com uma morte de uma tripulante, inclusive, e com vários casos entre tripulantes, alguns passageiros, depois disso síndrome diarreica. Então, era para dar errado. Se dependesse da minha opinião ou de outros infectologistas, essa temporada de cruzeiros de 2021-22 não era nem para ter começado, porque é óbvio que nós não estamos num momento propício para isso. E a notícia de que outros cruzeiros em outros países também tiveram problemas semelhantes, ela se repete. E por quê, Agostinho? Porque não combina você colocar pessoas que vão se divertir, que vão para lazer, num ambiente propício para infecção, com regras. Simplesmente porque as regras não serão obedecidas, como qualquer pessoa que correu rede social de quem esteja a bordo de cruzeiros pode observar. Aglomeração, pessoas sem máscaras, você vê relatos de passageiros falando da questão de higiene que não foi adequada. Então, lamentavelmente, eu acho que houve uma precipitação na liberação dessa temporada e eu vejo com extrema naturalidade essa ocorrência, porque era esperado que isso ocorresse. Ainda bem que a Anvisa agora, tardiamente, toma uma medida que eu considero absolutamente acertada. Quer dizer, era para ter sido evitado de início, quer dizer, lá atrás tinha que ter sido proibido, de fato, qualquer tentativa de cruzeiro, dava para ter sido evitado isso que aconteceu. Não tenho dúvidas. Por quê, Agostinho? Embora o Brasil estivesse num momento de redução de casos, as ferramentas que a gente tem para combater a Covid nesse momento, elas não são 100% eficazes e elas dependem de uma coisa que é difícil de a gente controlar, que é o comportamento humano.
Vamos sair de Covid e vamos falar de doença sexualmente transmissível. Todo mundo sabe que o preservativo evita uma série de infecções sexualmente transmissíveis. Mas para que isso ocorra, as pessoas têm que usar o preservativo corretamente. E a gente conhece, sabe e vê que muitas vezes não é isso que ocorre. Da mesma maneira, a vacina contra a Covid é uma ferramenta fantástica, revolucionária, salva vidas, mas não necessariamente evita infecções. Por isso que, além da vacina, nós precisamos de outras medidas. Testagem frequente seria uma delas, e, sobretudo, evitar aglomeração e uso de máscara. Coisas que, quando você olha a bordo de um navio, imaginando, não tem condições. Então, nós tivemos a infelicidade de autorizar num momento que estava em baixa, com a Covid reduzindo os números, e contando com a adesão das pessoas a esses protocolos que, em teoria, seriam suficientes, mas que a gente sabe que na prática não o são. E tivemos a ocorrência da Ômicron, que surge exatamente nesse momento, e aí então você já tem uma política de prevenção frágil, coloca uma outra variante, não é surpresa que a gente tenha isso que a gente está vivendo. Nós estamos conversando com o Dr. Evaldo de Araújo, que é infectologista do Hospital das Clínicas, falando sobre esse episódio terrível, né? As imagens são terríveis, são degradantes mesmo, são constrangedoras das pessoas ontem em Santos, quase 2.000 pessoas que estavam aguardando, né? Tinham o plano de fazer a viagem. Já falamos aqui, talvez não tenha sido a melhor ideia do mundo você fazer um cruzeiro, claramente não foi, mas não dá para condenar as pessoas. Estava lá, as autoridades públicas permitiram, né? Não foi feito nada fora da lei, e as pessoas ficaram esperando quase 8 horas até que veio a decisão de cancelar a saída do cruzeiro, e aí as pessoas ficaram sem informação, sem alimentação. A imagem das pessoas se engalfinhando para pegar um pedaço de pizza, olha, eu vou te falar, é um desrespeito ao cidadão, né? É tudo, ao consumidor, né? A pessoa que, como consumidor, comprou aquela passagem para fazer essa viagem, esse cruzeiro, e tudo mais, né? Imagina, aquele pessoal todo reunido, deve ter aumentado ainda mais a chance de contágio. Olha, tudo errado do começo ao fim. Doutor Evaldo, estamos nessa fase mais crítica, mas em breve esperamos que essa fase da Covid-19 seja superada com a vacinação, enfim, com outros tratamentos que surgirão. É provável mesmo, o senhor já falou isso aqui inclusive, que a Covid-19 se transforme em mais uma doença que vai estar controlada, vai ser acompanhada ano após ano com a vacinação pelo nosso Plano Nacional de Imunização. Agora, falando da viagem, do cruzeiro em si, como uma possibilidade de passeio que continua existindo, vai continuar existindo. Há o que se fazer para tornar essa viagem mais segura? Não estou nem falando de Covid-19, estou falando de outras doenças tantas que existem. Há o que se fazer ou não? Ou como regra, por definição, o cruzeiro, essa viagem de cruzeiros, de pessoas que ficam muito próximas, num ambiente fechado, durante muito tempo, para sempre ela vai ser um ambiente perigoso? Olha, Agostinho, eu vi seu comentário e ficava aqui pensando, não tem tanta culpa de ninguém. Quer dizer, ninguém foi para um cruzeiro, nem ninguém organizou um cruzeiro e ninguém foi para um cruzeiro querendo que isso acontecesse, obviamente. O que faltou, talvez, tenha sido coletivo esse erro, foi sensatez. Faltou sensatez de repensar o momento e talvez esperar um pouquinho mais. Mas não vamos ser aqui engenheiro de obra pronta. Quer dizer, isso aí a gente já tinha os indicadores, essa seria a recomendação, mas as pessoas acreditaram que seria possível, pagaram para ver e deu errado como era previsível. Enfim, vamos olhar daqui para frente. O que pode ser feito? Bom, primeiro, tem que se repensar a quantidade de pessoas. Evidentemente que nós temos que ter um dimensionamento de capacidade desses navios, e eu vejo muitas iniciativas dos armadores nesse sentido, eles têm essa preocupação de buscar melhores práticas e mais segurança, mas uma das medidas críticas é capacidade de ocupação. Então, qual é a capacidade ideal? Quantas cabines podem ser ocupadas? Segundo, como é que tem que ser os procedimentos de cuidado de ar, o ar refrigerado, a renovação do ar, a circulação do ar?
É necessário, hoje existem dispositivos que medem a quantidade de CO2 no ar, e dependendo do número, acima de 700 partículas, a gente sabe que esse ar ele já começa a ficar prejudicial. Deu uma travadinha. Vai destravar, quer ver, ó? Isso a gente vai aprendendo a lidar com essa Alô? forma. Aí, ó, voltou. Falei pra você, o João já tava desesperado Foi. aqui. Calma, João. Calma. Dá Desculpa. tudo. Imagina. Desculpa, Agostinho. Imagina, isso é assim mesmo. Faz parte desse nosso novo normal. Mas diga, doutor Evaldo, o senhor falou que talvez diminuir o número de pessoas seja um procedimento inevitável. Então, repensar a quantidade de pessoas, cuidados com a qualidade do ar, isso é crítico. Então, hoje nós temos detectores de CO2, que é um marcador indireto da qualidade do ar, e quando chega acima de 700 indica que esse ar precisa de um tratamento específico, filtros especiais. Então, número de pessoas, cuidado do ar. E tem uma coisa, Agostinho, que é absolutamente necessária para 100% das pessoas no ambiente de confinamento: testagem diária. Você só pode frequentar determinadas, você tem que criar um bolsão de segurança. Então, não adianta você trazer um teste de fora 24 horas antes, 72 horas antes, no caso de um PCR, se você eventualmente está incubando ou não tem uma quantidade de vírus detectado. O ideal é que a gente tenha no embarque uma testagem e todo dia todo mundo testado numa rotina que é possível se colocar. Além, é claro, de exigir o passaporte vacinal. Com essas medidas, talvez a gente possa repensar. E, obviamente, a Anvisa, as autoridades sanitárias, têm que ficar atentas também à fiscalização, né? O nível de estresse de uma tripulação é muito grande. Você imagina uma tripulação longe da sua família, você mora no teu emprego, você trabalha, tem uma carga de trabalho muito pesada, com um público de nível de exigência muito grande. Então, você também tem que repensar as relações de trabalho. Eu já conversei com muitos tripulantes e há uma queixa frequente deles do nível de estresse, da carga de trabalho. Então, repensar isso também, para que a resultante seja sempre uma boa higiene, cuidados com a alimentação, cuidado com roupa de cama, toalha, talheres, enfim. Existem muitas oportunidades de melhoria, no meu entender, e eu diria para você, Agostinho, ouvintes, que eu vejo da parte dos armadores vontade, né? Vejo por parte das autoridades também vontade, mas existe essa variável que a gente não controla, que é o comportamento humano, e aí só tem um jeito: disciplina e fiscalização. É isso, fiscalização. Eu fico lembrando aqui, você estava falando, a gente vai ficando meio escaldado, né? Então, teste, por exemplo, né? Teste. Há quanto tempo o senhor está falando aqui, desde que começou a pandemia, o senhor e tantos outros especialistas, da necessidade urgente de testar? E a gente não conseguiu avançar. Eu não sei se avançou, não quero ser também injusto, mas se avançou foi muito pouco. Foi muito pouco. A Prefeitura de São Paulo anunciou na semana passada, Prefeitura de São Paulo, que começou a testar as pessoas que procuram unidades básicas, unidades de saúde municipais, quem chega lá com sintomas gripais, até para saber, né, se é gripe mesmo, se é Covid, a Prefeitura está testando. Aliás, eu fiquei sabendo aqui, queria que o senhor falasse sobre isso, se o senhor tem alguma notícia nesse sentido. Nós conversamos na semana passada com um representante do Conselho Federal de Enfermagem, Jefferson Caproni. Ele é coordenador do Conselho Federal de Enfermagem. E a informação que ele trouxe, que é preocupante também, é que alguns testes que estão sendo utilizados aqui em São Paulo para identificar casos de Covid não seriam tão sensíveis assim. Não teriam um grau de sensibilidade e de acuidade suficiente para garantir que toda pessoa que fez o teste vai saber mesmo se está contaminado ou não. Existe isso? Há alguma consistência nisso? Já ouviu falar sobre isso? Enfim, o que o senhor pode falar, doutor Evaldo? Olha, Agostinho, eu seria leviano se afirmasse isso de uma maneira categórica. O que existe é assim: a Anvisa determina padrões de qualidade mínimos. Esses testes, para serem comercializados, eles passam por um processo de validação e, em teoria, o que chega até o consumidor é validado por esses testes e passa pelo controle de qualidade da Anvisa, em teoria. Na prática, o que a gente observa é que existe ainda, o Brasil é um país de
de contrastes e de excessos, às vezes, né, para evitar o mau uso do dinheiro público. E a Lei 8666, de licitações na saúde, muitas vezes ela acaba sendo um empecilho, porque tem situações que a gente precisa escolher alguma coisa de excepcional qualidade e a compra pública ela é pautada por essa questão do menor preço. E existe aquele ditado, né, que nem sempre o barato é o melhor, né? Às vezes o barato sai caro, como dizem. E na questão dos testes, a gente tem testes de maior ou menor sofisticação. Então, em teoria, todos aprovados, todos passados pelo controle de qualidade, mas, de fato, pode ocorrer, sim, algum problema no dia a dia do manuseio. Como é que a gente resolve isso, Agostinho? A gente resolve isso com backup, a gente resolve isso com confirmação e a gente resolve isso com testes seriados. É assim que a gente consegue resolver esse problema. E isso vai valer para sempre, digamos, mesmo depois de passar dessa fase mais crítica da pandemia e tal. A gente estava conversando com tanta gente esses últimos dias, falando, né, do final do ano passado, projetando o ano novo, que é assim que todo mundo faz, né? Quando chega o final do ano, você começa a pensar, pô, acertei aqui, errei acolá, o que eu vou fazer em 2022 para acertar mais do que errar? E a gente estava conversando, doutor Evaldo, com representantes, por exemplo, da hotelaria, de bares e restaurantes, e eles estavam falando, olha, algumas medidas que estão em vigor agora, talvez fiquem. Sim. Então, por exemplo, só para citar um exemplo que é bem prático, bar e restaurante. Cardápio físico tende a desaparecer mesmo, né? Tende a desaparecer, porque você tem agora os celulares com QR Code, e você tem alguns restaurantes que já tem até o tablet mesmo, enfim. Então você não tem necessidade de ter aquele cardápio físico que vai passando de mão em mão. Uma coisa simples, fácil de fazer, me parece, e que deve continuar. Em hotel, por exemplo, estava conversando com o pessoal da Associação dos Hotéis e estavam falando, por exemplo, que agora tem muito casal, muita família que se hospeda e que pede para não ter a arrumação do quarto, para a camareira não entrar no quarto, ficar aquele entra e sai e tal, não sei o quê. E que isso pode ser que fique. Talvez até, aí eu já duvido um pouco, diminuindo o custo da hospedagem, né? Porque você não vai ter a arrumação do quarto, você tem o desconforto de não ter o quarto, mas enfim, algumas coisas estão surgindo com possibilidades de manutenção, mesmo depois de controlada a pandemia. O senhor vislumbra essas alternativas como positivas? E mais do que isso, teste, algo que a gente vai ter que se habituar a fazer com pandemia ou sem pandemia? Sem dúvida nenhuma, Agostinho. Essas políticas, elas ganham escala. Quanto mais você faz, mais acessível, mais barata ela fica. Então, hoje nós temos um desenvolvimento tecnológico muito grande, é uma tecnologia que nós chamamos de testagem point of care, ou seja, em qualquer lugar você vai fazer o teste. São testes muito simples, pouco invasivos, que ficam prontos em minutos. Então, isto tem que fazer parte da nossa cultura. Daqui para frente, se você procura um médico e sai de lá com um diagnóstico, assim, isso é uma virose, vai procurar outro médico, porque é inadmissível nós darmos para o nosso paciente um diagnóstico sem nome e sobrenome do que está acontecendo, até para que a gente tenha as medidas de controle adequadas à situação que está ali na nossa frente. Então, testagem no ambiente médico de saúde, ela veio para ficar, tem que ser ampliada, as tecnologias estão muito aceleradas e cada vez mais simples e acessíveis. No convívio cotidiano, né, nos serviços, nos eventos, enfim, isso também, na minha opinião, tem que ficar, porque o teste é a garantia mínima que a gente tem para responder a seguinte pergunta: fulano está transmitindo uma doença nesse momento? Se o teste é negativo, a resposta é não. Então, nós precisamos incorporar essa rotina, sim, em áreas de... Tem muita gente convivendo, como é o caso de hotéis, de restaurantes, escolas, enfim, empresas que são estratégicas. Eu recomendo que a testagem ela fique como uma rotina. Terceira coisa é o uso da máscara, né? A máscara nos ambientes de alto fluxo, como, por exemplo, transporte público,
centros comerciais, eu vejo com muito bons olhos que as pessoas continuem utilizando, até para evitar outras doenças como gripes e resfriados que são transmitidos por via aérea. Então, acho que o futuro, pós-pandemia, ele vai trazer essas boas práticas, sim. Eu vi outro dia uma foto de um restaurante de Portugal, onde você esteve recentemente, e a pessoa tinha que apresentar um teste ali na hora, e se não tivesse, ela faz antes de entrar. E depois que entra, isso dá um nível de normalidade e segurança para todo mundo que está lá dentro, Agostinho, que é indescritível. No Natal da minha família e na minha casa, eu testo todo mundo. Eu sou médico, eu tenho acesso ao teste. Então, é outra coisa que nós temos que avançar. A Anvisa hoje está analisando a autorização para que as pessoas possam comprar esse teste e se auto-aplicar, que é uma política pública que já existe em outros países. Temos que avançar para isso também. Então, Agostinho, o pós-pandemia, ou o momento seguinte, com a pandemia virando uma doença endêmica, já com a Covid virando uma doença endêmica e outras que virão, eu tenho certeza que boas práticas devem se consolidar. É isso, não, isso eu vi. Eu vi lá mesmo em Portugal, uma pessoa querendo entrar num ambiente fechado, e aí foi barrada. Falou, você não está com o teste, ou o teste vencido já, né? Porque lá tinha uma validade muito pequena. O teste tinha que ser feito a cada 48 horas, algo parecido com isso. E aí o cidadão orientou, você vai ali naquele posto, você faz o teste ali, em 15 minutos, 20, você vai receber pelo WhatsApp ou no SMS o resultado do seu teste. Aí você vem aqui, se tiver ok, você entra normalmente. Parece simples, né? Quando a coisa é feita com planejamento. Tudo bem, vamos comparar países europeus que são mais ricos com os nossos, mas acho que nesse tipo de caso não é o dinheiro, né, que faz a diferença, né, doutor Evaldo? Não, e está mais barato, Agostinho. E isso, quando ganha escala, fica mais barato. Pode ser uma política pública. E existe uma ciência que chama-se farmacoeconomia. Eu apresentei um trabalho agora em dezembro no Congresso Brasileiro de Infectologia, onde eu fiz um estudo farmacoeconômico da aplicação desse tipo de teste num serviço de pronto-socorro privado em que eu trabalho. Houve uma economia, Agostinho, de dinheiro absurda. Foram milhões economizados com a implantação desse tipo de situação. Mas mais do que o dinheiro, nós conseguimos mostrar que nós evitamos infecções na casa dos milhares e evitamos mortes na casa das centenas. Então, você fechar os olhos e ficar pensando em dinheiro nesse momento, além de ser pouco inteligente, vai até contra os princípios farmacoeconômicos, que a farmacoeconomia ela é muito mais do que você vê se você está economizando dinheiro. Ela olha todo o conjunto, inclusive outros desfechos que vão além da economia, como vidas salvas. E isso já está provado, eu sou o autor desse trabalho que a gente apresentou no Congresso Brasileiro e vai ser publicado no Brazilian Journal of Infectious Diseases. Quero compartilhar outra experiência recente. Houve um evento grande em São Paulo, agora em dezembro, um congresso da área de negócios e executivos, a Bandeirantes até foi uma das parceiras, e eu organizei lá uma testagem. Nós fizemos, Agostinho, durante 3 dias, quase 9.000 testes. Todas as pessoas que participaram desse evento foram testadas todo o dia. O tempo que as pessoas, entre aspas, perderam para fazer esse teste foi 1 minuto, Agostinho, porque nós montamos um sistema, uma logística, que a pessoa passava, coletava o material, saía e depois recebia o seu resultado no celular, e se houvesse algum problema, a gente reconvocava essa pessoa para as medidas cabíveis. Então, Agostinho, é tudo uma questão de logística, de você incorporar e de você querer viver com segurança ou correr risco. Eu prefiro viver com segurança. Não tem dúvida. Aliás, falando em gasto, né, é o que o senhor falou, uma vida perdida não tem preço, né? Isso é claro e óbvio. Mas mesmo internações, né, doutor? Se investe na testagem, você, como consequência direta, tem menos internações, né? Menos pessoas ocupando leitos hospitalares, enfim, o gasto de um contágio em massa, gente, é incalculável, né? Não dá para você calcular quanto você perde com tudo isso, além do risco de pessoas com sequelas e pessoas mortas, tudo mais. Doutor Evaldo, tá valendo agora aqui, a gente vai tentar colher mais informações com o nosso correspondente na Europa, o Felipe Killing, mas está valendo aqui, doutor, que a França está enfrentando problemas sérios, como toda a Europa, com a Covid, com a gripe e com a gastroenterite. Quer dizer, agora são 3 problemas
além dos dois que a gente já também está enfrentando aqui, da Covid e da gripe, né? Covid, a gripe, aqueles sintomas gripais que não dá para distinguir muitas vezes de cara. Agora, a gastroenterite, eu sei que não é a sua especialidade, mas enfim, quem está na linha de frente ali pega tudo num plantão, né? Nós temos nosso presidente da República internado aqui em São Paulo, a gente já vai para lá de novo, para o Hospital Vila Nova Star, aqui em São Paulo, o presidente que se sentiu mal, teve um problema, uma dor abdominal, se fala em obstrução intestinal, talvez consequência mesmo da alimentação exagerada, aqueles excessos que se cometem e também o problema que o presidente tem desde o atentado de 2018. Tem alguma coisa a ver ou estou fazendo relação que não se faz? Esse problema da gastroenterite lá na Europa, o presidente aqui sendo internado, esses excessos que acontecem na passagem do ano, é tudo isso que justifica esses casos que vão superlotando leitos na Europa e aqui em São Paulo também, doutor Evaldo? Olha, Agostinho, a gastroenterite é uma condição clínica extremamente comum e tem essa característica da sazonalidade. Ela está associada, como você falou, aos excessos, né? E a períodos de consumo de comidas que têm um preparo ou uma higiene muito precária. Então, você vai na praia, toma aquela raspadinha com gelo de procedência duvidosa, uma caipirinha que tem um gelo feito não sabemos aonde, a higiene das mãos de quem manipulou não é adequada, ou a conservação dos alimentos. Então, mas em geral, a gastroenterite, ela é causada por vírus e algumas vezes por bactérias, mas são doenças autolimitadas, de certa forma benignas, exceto para crianças muito jovens ou pessoas muito idosas. O tratamento disso é bem simples e conservador, com hidratação e alguns dias de modificação de dieta, a regra é ficar bom. Existem exceções, né? Acho que não há nenhuma relação específica entre gastroenterite nesse momento e doenças respiratórias, né? Não sei exatamente o que está acontecendo na França, mas aqui no Brasil, pelo menos, não. O que me preocupa no Brasil, e eu dava uma entrevista ontem e falava sobre isso, são as doenças do verão que a gente tem. Nós estamos começando o verão e a gente tem dengue e chikungunya no Brasil hoje. Ano passado, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo como um todo, nós tivemos um surto de chikungunya junto com a Covid. E posso dizer a vocês que não foi nada agradável conviver com essas duas doenças. E, de novo, dado uma série de circunstâncias, nós estamos vulneráveis a conviver com esse aumento que está ocorrendo da Covid aqui, e mais me preocupa do que gastroenterite a possibilidade de termos um aumento de dengue e chikungunya em paralelo à Covid. Isso sim, Agostinho, eu acho que merece nossa atenção, inclusive com uma agravante. Nós temos similaridades na apresentação clínica e às vezes os diagnósticos, os exames de diagnóstico até se confundem entre dengue e Covid. Então fica aqui um alerta para que os colegas médicos e as pessoas que forem atendidas na suspeita de dengue peçam para fazer o exame de Covid também, porque muitas vezes, até tem alguns trabalhos que falam em 20% das vezes, pode ocorrer uma confusão de diagnóstico. E é lógico, né, doutor, que esses casos acontecem, a gente convive com essas doenças já há muito tempo, né? Só que quando elas vêm juntas, aí o risco de você superlotar leitos, de você não ter hospital suficiente para atender todos os casos, fora as outras doenças que estão por aí, que são doenças crônicas, algumas delas, pessoas que tem que fazer um tratamento mais a longo prazo. Quer dizer, o risco está em você ter uma explosão de casos de repente, e aí não há sistema de saúde que dê conta. E aí, para completar esse quadro, o governo federal, o Ministério da Saúde, se permite esperar um pouco mais para começar a vacinação de crianças contra a Covid, né, doutor Evaldo? É lamentável, Agostinho. E eles não combinam nem entre eles, né? Porque a Secretaria Especial de Covid já fez uma resposta ao Supremo, onde ela mesma reconhece os méritos e a importância da vacinação das crianças, né? Então, o Brasil realmente entra no ano de 2022 atrasado em vários aspectos, mas também com a esperança de que a gente consiga vislumbrar um futuro breve melhor para o nosso país. Deus queira. Só para atualizar, aquela consulta pública absolutamente desnecessária, né, foi encerrada, e agora o que a gente deve ter é amanhã, né, uma audiência pública também absolutamente desnecessária
para se definir, espero, né? Tomara que não haja nenhuma surpresa desagradável, mas o que deve acontecer é a confirmação de que as crianças serão vacinadas mesmo, como a Anvisa já orientou, como os especialistas já disseram, não há nada que impeça, qualquer reação mínima que aconteça é algo previsível e sem maiores consequências, quer dizer, não há nada que possa justificar uma demora, um atraso, uma protelação dessa vacinação, né, doutor Evaldo? Mas nós estamos na época de fazer previsões, Agostinho, e eu vou me arriscar aqui a fazer uma previsão. Vai ter o esperneio daqueles 20 e poucos por cento de sempre. Por quê? Porque nós discutimos até na diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia, participamos ou não dessa consulta pública. E por uma definição maior, nós achamos que a consulta ela é inadequada. Então, se a gente participasse, a gente legitimaria isso. Então, resolvemos, como sempre, tomamos posição, fazer a crítica a essa consulta, mas isoladamente alguns dos diretores participaram. E as perguntas, Agostinho, absolutamente capciosas, quer dizer, dependendo do que você responde, você vai engrossar um resultado que vai apontar, olha, veja, vai começar a semear dúvidas e pontos que são criados tendenciosamente por perguntas capciosas nessa consulta pública. Então, a minha previsão é de que, quando computarem todos os dados e as respostas, e nessa audiência pública, vão aparecer os de sempre, que vão tentar desqualificar aquilo que a Anvisa já colocou como importante, a Secretaria Especial de Covid do próprio Ministério já colocou como importante, todos os médicos e sociedades científicas sérias colocaram como importante, e até o mundo mineral sabe que é importante, que é vacinar a criança o quanto antes. É isso, e aí o receio, né? A gente tá tão escaldado que a gente começa a pensar que nem jogar xadrez, né? Você tem que pensar 3 jogadas na frente, 4 na frente, sei lá quantas na frente. E aí vai ter isso, né? Vai ter o pai, a mãe, até induzido, né? Induzido por esses discursos de má fé, porque é uma coisa que é ignorância, mas ignorância você acaba com ela, diminui ela com informação correta. Só que, como tem sempre gente disseminando informação equivocada com outros interesses, a gente pode imaginar, é natural que aconteça, que alguns pais simplesmente não queiram levar os filhos. E aí vamos entrar numa outra discussão, porque tem toda uma legislação, né? O pai, a mãe ou o responsável do menor tem obrigação, tá lá na lei, ele é obrigado a cumprir essa política sanitária de vacinação do seu filho, né, do menor que está sob a responsabilidade dele. Tomara que não, viu? Tomara que isso tudo seja superado, porque vai ser o pior dos mundos se tiver que acionar a justiça, o Código Penal. Você imagina só, para que as crianças tenham o seu direito de vacinação respeitados. Doutor Evaldo, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na Rádio Bandeirantes. Foi muito bom tê-lo ao longo desse ano todo que passou, desses meses todos. O senhor esclareceu pontos essenciais e acho que a gente vai ter muita coisa para falar ainda até o final dessa pandemia. Então já desejo para o senhor um excelente ano, para a família toda, muita saúde. A gente vai se falar muito ainda, se Deus quiser, doutor Evaldo. Obrigado, Agostinho. Eu queria dizer que você e outros mas você especialmente é um dos meus heróis da comunicação, pela sua coragem, pela sua postura e pelo que você tem feito ao longo dos anos aí. Você é um repórter combativo e a imprensa ajudou a salvar vidas. Obrigado, viu? Tá bom, muito obrigado, senhor. Feliz ano para você. Amém, para todos nós. Tchau.